O Supremo Tribunal Federal está vivendo uma profunda crise, criada lá dentro, por desvios de conduta, por mau comportamento, por extrapolação de poderes. O Brasil inteiro está acompanhando isso. E a única instituição que tem a prerrogativa de corrigir o que está acontecendo no Supremo é o Senado Federal. Além do recurso que ainda está pendente, da propositura de CPI que foi subscrita por 29 senadores, e o senhor sabe, e eu sei, que lá existem fatos determinados e todos os requisitos necessários para uma CPI. Além desse recurso pendente de apreciação pelo plenário, informo a Vossa Excelência que estamos apresentando ainda hoje pedido de impeachment em face dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, pela prática de crime de responsabilidade, pelo abuso de autoridade que praticaram nesses atos de censura à imprensa e de abuso contra cidadãos brasileiros. Democracia tem que ser para todos. E eu acredito que essa casa vai se dar o respeito e vai muito bem garantir a máxima que Rui Barbosa, acima do senhor aí, colocou com clareza. A pior ditadura que podemos ter é a da toga, porque contra ela não cabe recurso a não ser para essa casa. Essa casa não pode se diminuir, senador. Senador Humberto Costa, em seguida, senador Lazier Martins. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, em primeiro lugar, eu entendo que muito do que nós estamos vivendo hoje, e hoje tendo o Supremo Tribunal Federal na condição de estar na Berlinda, tem a ver com o fato de que o próprio Supremo Tribunal Federal e outros tribunais superiores, no momento em que inúmeros abusos foram cometidos ao longo da última conjuntura política, quando inúmeros brasileiros foram presos sem motivação, outros foram vítimas também dessas ordens de busca e apreensão, e que isso, inclusive, em grande parte, teve como resultado o placar final das eleições de 2018. Um partido, o PT, o seu principal líder, Luiz Inácio Lula da Silva, foram vítimas do abuso de autoridade, da falta de limites, ao que fizeram o hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, setores importantes do Judiciário com ele articulados e com o próprio Ministério Público. Pois bem, hoje foi por falta de uma decisão que cessasse todo esse tipo de coisa que nós estamos vivendo isso hoje. E nós, senhor presidente, eu não vim aqui para instigar a Vossa Excelência a fazer qualquer tipo de posicionamento em meio à guerra que está estabelecida hoje. O que eu quero aqui cobrar de Vossa Excelência, mais do que cobrar, apoiar Vossa Excelência, para que possa assumir, como Vossa Excelência está assumindo, uma posição de equilíbrio, de busca de um entendimento. O Congresso Nacional não vai ajudar agora a resolver essa crise colocando mais fogo no que a gente já está vivendo hoje. O que Vossa Excelência e o presidente da Câmara precisam fazer, e eu sei que vão fazer porque tem trabalhado nos bastidores nessa questão, é tentar fazer com que os ânimos, eles deixem de chegar, eles não cheguem à temperatura em que eles chegaram agora. É de tentar chamar a responsabilidade do presidente da República, que se quisesse já teria feito parar essa guerra de ataques que são vítimas inúmeras pessoas, inclusive muitos de nós aqui, e juntamente com o próprio Supremo, sentarem-se os dois presidentes aqui do Senado e da Câmara dos Deputados, o presidente da República ou quem o represente e o Supremo Tribunal Federal, para nós tentarmos encontrar saídas que façam com que os ânimos não se acirrem mais do que estão. E eu vejo hoje que há setores interessados em aprofundar essa crise.
há setores nitidamente interessados em aprofundar um processo de desmoralização das instituições, em particular do Supremo. E nós não temos que ser parte disso. É o que eu defendo. Ao invés de nós aqui estarmos propondo impeachment, o que quer que seja, nós devemos propor à Câmara votar o projeto de lei de abuso de autoridade, que tem que valer para o Supremo, para o STJ, mas também para quem está lá embaixo, nos tribunais regionais e também na primeira instância. Isso sim ajuda a que nós possamos ter mecanismos para impedir qualquer tipo de abuso praticado por quem quer que seja. Então, senhor presidente, o que eu quero propor aqui é que nós possamos ter um grande entendimento entre os diversos poderes para que não se continue artificialmente a acirrar o clima que há no nosso Brasil e favorecer o que a extrema-direita quer nesse país. A extrema-direita quer nesse país fazer com que todas as instituições estejam desmoralizadas, inclusive esse Congresso Nacional. É por isso que se criminaliza 24 horas por dia a atividade política, para que aí a extrema-direita possa, com os mecanismos que nós já conhecemos há muito tempo, dominar o poder nesse país e fazer daqui uma ditadura. Eu acho que é isso que está em jogo, senhor presidente. Senador Lazier. Presidente Davi Alcolumbre, o Senado Federal ultrapassou todos os limites de paciência e de contemplação, presidente, ao que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está vivendo uma profunda crise, criada lá dentro por desvios de conduta, por mau comportamento, por extrapolação de poderes. O Brasil inteiro está acompanhando isso. E a única instituição que tem a prerrogativa de corrigir o que está acontecendo no Supremo é o Senado Federal. E nós estamos fugindo da nossa responsabilidade. Há um sem número de pedidos de impeachment, que a cada semana entram mais. Há uma proposta de uma CPI da toga para investigar não atos jurisdicionais, mas sim atos de má conduta de ministro do Supremo. E nós não tomamos nenhuma atitude até agora, presidente. O Brasil inteiro está de olho em nós. A lei do impeachment é clara. No seu artigo 41, diz que qualquer cidadão brasileiro pode denunciar irregularidades no Supremo Tribunal Federal, pois incontáveis cidadãos brasileiros de fora e até mesmo aqui de dentro do Senado ingressaram com pedidos de impeachment, que estão atulhando as gavetas do Senado. Daqui a pouco não haverá mais lugar para tantos pedidos de impeachment. E nós não fazemos nada, presidente. É preciso tomar uma atitude. O que o presidente do Supremo vem fazendo nos últimos dias é algo inusitado na vida do judiciário brasileiro. Inclusive indícios de ligações muito perigosas no passado, conforme o depoimento do Marcelo Odebrecht. Isso precisa ser investigado. E nós não estamos dando nenhuma atenção aos reiterados pedidos, seja de impeachment, seja da CPI, que é a vontade já de um número elevado de senadores. Então, presidente, nós reconhecemos que Vossa Excelência anda assoberbado de compromissos e há bem pouco tempo tendo assumido essa casa. Entretanto, não é possível nós continuarmos indiferentes ao que o Brasil inteiro está reclamando. É preciso nós assumirmos a nossa responsabilidade, assumirmos a nossa atribuição, a prerrogativa de investigar o que existe no Supremo. Aí sim nós estaremos cumprindo. Não o fazendo, nós estaremos nos omitindo. E isso só tende a se agravar, presidente Alcolumbre, só tende a agravar se nós não fizermos nada. Então é um apelo que eu faço a Vossa Excelência. Está na hora de uma reflexão e de uma atitude
para que esta casa decida o que fazer. Senador Jorge Cajuru. Presidente, senhoras e senhores, nossos amigos e amigas deste Senado. Só para encerrar, em função da ordem do dia, o senador Orio Visto mostrou-lhe a mim um poema e eu disse a ele, foi o que eu apresentei hoje no expediente às 14h. Este Congresso Nacional, este Senado, todos e todas deveriam ter acesso ao brasileiro Eduardo Alves, que acabou sendo amaldiçoado com essas palavras que diziam ser de Mayakovsky. Na verdade, ele transformou o poema em No Caminho de Mayakovsky. É o que está acontecendo conosco aqui, com essa casa aqui. Está acontecendo literalmente isso em relação a esse confronto. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores. Matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Nada é tão ruim que não possa piorar. Hoje, o Supremo vem dar um golpe na democracia brasileira. É preciso que esse Senado dê uma resposta contundente. Nós temos que restabelecer o equilíbrio, fortalecer as instituições, respeitar a autonomia e a harmonia entre o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Cercear a liberdade de imprensa é golpear a população brasileira. É a verdadeira imprensa que vai noticiar a verdade, colocar luz. O Supremo Tribunal Federal está aí como guardião da Constituição Federal. Nenhum poder está acima de qualquer outro poder. O princípio é da impessoalidade. Me assusta, enquanto cidadão, enquanto senador, verificar o Supremo Tribunal Federal determinar a instauração de inquérito policial por livre iniciativa, quando a própria Constituição estabelece no artigo 129.1, que compete privativamente ao Ministério Público essa titularidade. Me assusta ele distribuir de forma direcionada, sem observar o critério de distribuição eletrônica. Me assusta mais ainda quando a própria Procuradora-Geral da República se manifesta pelo arquivamento e essa decisão é ignorada. É preciso dar um basta nisso. O próprio Supremo Tribunal Federal, em decisões recentes, e aqui eu cito a DPF 130, salvo engano, o relator foi o ministro Aires Brito, brilhante ministro, que o Supremo proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas. Ele foi claro, a liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. Recentemente, o ministro Barroso também se posicionou nesse mesmo sentido. Então é necessário que nós possamos sim, isso só reforça a necessidade, senhor presidente, de que seja votada. Vamos para o enfrentamento democrático, para instaurar essa CPI, porque não vai ser caça às bruxas, mas vamos dar luz aos fatos, porque fato determinado nós temos, e muito mais, com muito mais razão agora. Então é necessária a instauração dessa CPI para realmente valorizar que a grande maioria do Poder Judiciário, dos magistrados, e muito enaltece
à magistratura brasileira, mas nós temos que dar o tratamento. Passou da hora desse Senado dar uma resposta contundente. É preciso que esse Senado atue democraticamente dentro da sua função. E é função constitucional, sim, do Senado Federal instaurar a CPI e, se for o caso, apurar a responsabilidade de ministros do Supremo. E aí sim, dentro de uma democracia, remeter os indícios suficientes de autoria e materialidade de qualquer crime para aquele que é o titular da ação penal, que é o Ministério Público, conforme determina o artigo 129.1 da Constituição Federal. Nós não podemos admitir que retrocedemos, que voltemos para a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. É preciso equilíbrio, serenidade, agir com legalidade, moderação, mas com coragem para enfrentar e para determinar a imediata instauração dessa CPI com fato determinado e, uma vez caracterizado, remete-se ao titular da ação penal pública. Não podemos deixar a imprensa ser golpeada, porque não é só a imprensa, é a população brasileira, é a democracia, e por isso nós estamos aqui, é para defender o verdadeiro Estado Democrático de Direito, a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição Federativa do Brasil. Muito obrigado.